fácil, só basta você querer. Gente, olha essa questãozinha da Universidade Federal do Amazonas. Se x menos 1 sobre x é igual a 3, então o valor de x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo mais x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado Aí ele dá esses valores numéricos aqui. Só que a gente vai perceber o seguinte. Aqui no início tem um modo mais simples possível dessa pequena equaçãozinha, né? X. E a gente sabe que quando não tem número, subtende que aqui é o expoente 1. Mas mais à frente tem uma soma algébrica, onde aparecem números positivos e negativos, que tem o x quadrado e o x cúbico. Então, isso vai nos levar a pensar nos produtos notáveis. Lembra quando a gente tem x menos y e eleva esses termos ao quadrado? Isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Então, significa que para desenvolver eu faço quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, beleza? Não bastasse isso, nós podemos fazer isso no cubo também, da seguinte forma: x menos y ao cubo, ou seja, o cubo da diferença de dois termos. Eu posso tanto fazer assim de forma direta, como eu poderia também fazer x menos y e x menos y elevado ao quadrado de uma forma de evidenciar. Mas isso aqui levaria muito mais tempo, porque eu ia jogar essa partezinha aqui nesse modelo, depois ia fazer a propriedade distributiva. E isso não é o que a gente quer agora, levar tanto tempo numa questão que já vai levar bastante raciocínio. Então vamos fazer o seguinte: nós, pelo outro lado, conseguimos aqui o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o primeiro termo, só que agora elevado ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo elevado ao quadrado, menos o cubo do segundo, então y elevado ao cubo. Beleza? Isso vai ser meio difícil. Feito isso aqui, sabendo que eu posso utilizar esse quadrado, esse cubo da diferença dos termos, vamos destacar aqui dois momentos. O primeiro momento, eu vou pegar esse termo aqui, x menos o 1 sobre o x, e igualar isso aqui a 3. Feito isso, como desse lado na soma algébrica eu tenho um termo quadrado, eu vou começar trabalhando com ele, termo quadrado, eu vou elevar os dois membros ao quadrado. E o que acontece? Vamos usar essa propriedadezinha aqui. Quadrado do primeiro termo, se for dizer que o nosso primeiro termo é x, então vai ficar x elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Agora pense só comigo. Se eu fizer 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 1 sobre x, eu poderia literalmente cortar isso por esse e fazer, já que tem uma multiplicação e aqui uma divisão, eu fazer apenas 2 vezes 1 e eliminar a variável x. E assim vai ser feito. Então aqui eu vou deixar apenas o 2. Continuando, para a gente não se atrapalhar, vou tirar essa partezinha aqui. Continuando, eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo. Então se eu vou colocar mais o quadrado do segundo, então o quadrado de 1 é 1, e o quadrado de x é o próprio x elevado ao quadrado. Isso igual, lembrando desse lado aqui, que tem 3 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 9. Aí dá pra gente fazer mais alguma coisa? Dá sim. Se você quiser aproximar as variáveis, é mais organizado, você vai ter aqui, x ao quadrado, aí vai ter mais 1 sobre x ao quadrado. Vamos colocar a nossa igualdade. Desse lado eu tenho 9 e aqui eu tenho menos 2. Esse menos 2 vai passar a igualdade com um sinalzinho de mais. Então vai ficar 9 mais 2. E já vamos colocar aqui direto, 9 mais 2 vai ser igual a 11. Dá para fazer mais alguma coisa? Por enquanto não. Vamos deixar guardadinho aqui, certo? Vamos agora para um segundo momento. No segundo momento, eu vou pegar a forma mais simples possível, x menos 1 sobre x igual a 3, só que agora eu vou pegar esses membros e vou elevar ao cubo. E a gente vai prestar bastante atenção ao nosso desenvolvimento aqui, Cubo do primeiro termo. Se o meu primeiro termo é x, então, claro que fica x ao cubo. Sinalzinho de menos, aí eu tenho essa parte aqui, 3 vezes, tá vendo? 3 vezes o primeiro, que é x, vezes
o segundo. Só que quando eu pego esse meu primeiro termo aqui, você lembra que ele fica ao quadrado? Beleza. Então, agora imagine o seguinte. Se eu fizer 3 vezes 1, isso aqui vai dar 3. Pelas propriedades de potência, a gente sabe que aqui em cima está multiplicando e aqui embaixo dividindo, né? Então é como se eu tivesse x vezes x, que é x ao quadrado, sobre x. Então eu poderia eliminar e sobra apenas x, correto? Então, entenda, essa situação aqui vai ficar 3x. Se você entendeu tudo direitinho, eu posso apagar agora. E vamos colocar aqui simplesmente 3x. Agora vamos para essa situação aqui. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Então imagina só, 3 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo ao quadrado. O quadrado de 1 é 1 e o quadrado de x é x ao quadrado. Vai ser aquela mesma situação. 3 vezes 1 vai dar 3. Aí você lembra que aqui em cima você tem o x e aqui embaixo você tem o x duas vezes. Quando você corta, não sobrou nada lá em cima, né? De forma simplificada, e sobrou um x aqui embaixo. Então, 3 sobre x, certo? Então, vamos tirar isso daqui e vamos escrever 3 sobre x. Feito isso, só falta agora mais uma coisa, menos o cubo do segundo termo. O cubo de 1 continua sendo 1 e o cubo de x é esse x elevado ao cubo. Igual, no segundo método, nós temos 3 elevado ao cubo. Se 3 vezes 3 dá 9, né? Então 3 vezes 3 vezes 3 daria 27. Dá para fazer mais alguma coisinha nesse desenvolvimento? Dá sim. Vou começar logo aqui embaixo. Essa primeira parte não tem x não, porque eu não tenho como mexer nele, vou só repetir. Mas quando eu dou uma olhada aqui, olha menos, quando eu dou uma olhada, esse 3 que aparece aqui na multiplicação e aparece aqui na divisão, é um fator comum. Então eu vou colocar 3 e vou abrir uma pequena evidência aqui. Se eu fizer esse 3 para multiplicar com o número e o resultado dá 3x, é lógico que eu multiplico ele com x. Para justificar esse mais, eu preciso de outro sinalzinho negativo aqui, né? Menos com menos vira mais. Para ter 3 sobre x, eu vou ter que multiplicar com 1, que não daria 3, sobre x. Fecho a evidência e vou repetir apenas essa parte final. 1 sobre x ao cubo, beleza? E isso tudo igual a quanto? 27, muito bem. Agora perceba como a matemática deixa as coisas mais fáceis para a gente quando você vai entendendo. Porque ó, aqui aonde tem esse 3, você observa que está dentro do parênteses x menos 1 sobre x. Dá uma olhadinha aqui, ó, x menos 1 sobre x é igual a 3. Então eu posso fazer simplesmente a troca, dizendo aqui, ó, que eu tenho, vou colocar x ao cubo menos 3 e multiplica quem? 3, exatamente, menos, vamos repetir isso aqui, 1 sobre x ao cubo, tudo igual a 27. Isso implica dizer, vou colocar aqui na frente, eu vou repetir esse x ao cubo, todo mundo sabe que se eu pegar 3 vezes menos 3, isso aqui vai dar menos 9, esse menos 9, eu não vou mexer nele agora, eu vou aproximar essa variável da outra variável que já aparece ali, então menos 1 sobre x ao cubo igual a 1,27, está aqui esperando, e menos 9. Só que menos 9, quando pular o quadrado, vai ficar mais 9. E 27 mais 9 vai dar exatamente 36. Você veja que quando eu analisei a primeira situação, apareceu o número 11. Aí se eu tivesse marcado 11, que era a letra D, estaria errado. Porque tem a segunda situação, que era investigar os termos cúbicos. Consegui 36. Apareceu uma segunda situação, eu também não poderia marcar, porque aqui na frente tem uma soma algébrica. Nosso professor que ensinou produtos notáveis sempre ensinou polinômio separando termos semelhantes. E tanto faz você pegar aqui os termos cúbicos ou os termos quadrados, porque a ordem das parcelas não altera a soma. Então vamos fazer o seguinte, se eu pegar, pela ordem numérica, né? Se eu pegar aqui x ao cubo menos
1 sobre x ao cubo. Depois, isso aqui é positivo, então eu vou ter mais x quadrado mais 1 sobre x quadrado. Deixei os termos semelhantes juntinhos e agora vamos analisar o seguinte. Olha só, quando eu reescrevi isso aqui, lembra que no primeiro momento x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 11? Então, nós temos essa proposta aqui, ó, primeira situação. E já na segunda situação, x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo igual a 36. Beleza! Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Nesse primeiro momento, eu tenho 36, mais o segundo momento, eu tenho justamente 11. E se eu pegar 36 mais 11, hackerou, eu chego a 47, que é o resultado da letra B. Fácil, não?